Olá, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está assistindo nosso vídeo. Hoje nós vamos continuar aquela série de eventos que nós fizemos, Pergunte a Nutri, né? Então, a Nutri responde, né? Então, a doutora Mariana vai nos auxiliar aqui. E nós já falamos a respeito do colesterol, falamos das doenças inflamatórias intestinais, né? Falamos a respeito da dieta vegetariana e hoje nós vamos abordar um tema sobre comida japonesa, né? A comida japonesa, ela começou a ser introduzida. O Brasil é o maior polo de imigrantes vindos pós-guerra, né? E antes da guerra também no Japão, a maior quantidade de descendentes orientais estão presentes aqui no Brasil. E dentre eles inclui o pessoal do Japão. Existe também o pessoal da Malásia, tem o pessoal das Filipinas, né? Tem o pessoal os chineses, mas é conhecido normalmente como comida chinesa, a comida japonesa. Então a gente vai abordar alguns temas, né? E para isso eu pedi o auxílio da doutora Mariana, na qual ela pudesse nos expor as vantagens, desvantagens, os riscos, o que a gente pode fazer, se está tudo ok, não está tudo ok, para que a gente possa de uma maneira assim simples. Vocês vão colocando nos comentários as perguntas e dentro do que a gente puder, no chamado Doutor Responde, que compete a mim, a gente encaminha algumas respostas para você, a doutora Mariana também nos auxilia, tá ok? Então nós vamos falar a respeito da comida japonesa. Como você sabe, o Japão é um arquipélago, né? Existem várias ilhas que fazem parte do Japão. E o Japão, a base, eles não têm o espaço, né, para fazer o cultivo de gado, né? Então eles não têm lá agropecuária voltada nesse aspecto do gado. Eles trabalham, a alimentação basicamente está relacionada com os frutos do mar, né? Os peixes, né? E a fonte de subsistência deles, já tem esse hábito, os orientais, né? E então a gente vai, agora foi trazido para cá, depois dos anos 80, começo dos anos 90, as comidas japonesas colocadas em alguns restaurantes, como você já deve ter ido algumas vezes. Existem vários tipos de comidas lá, e a gente vai bater um papo a respeito dessas comidas, né? Quais são os riscos e as vantagens, né? Então conta para mim, é uma comida saudável, doutora Mariana? É saudável, doutor, com certeza. Vamos lá, o primeiro ponto é que é uma comida rica em proteína, né, doutor? Então tem o peixinho ali, que é uma excelente fonte de proteína. Também tem ômega 3 no peixinho, doutor, então acaba atuando como anti-inflamatório, antioxidante. Ajuda também ali na nossa melhora do sistema cardiovascular. É bem interessante porque os peixes são ricos em ômega 3, que é um ácido graxo essencial para manter o nosso coração saudável, né, doutor? Ah, ótimo. Aí, o coração tem que estar puf, sempre Funcionando batendo. E ele direitinho. precisa da gordura boa, né? Então, dentre eles, nós temos aqui o ômega 3. Isso mesmo. Ajuda na prevenção de doenças, então ali de um AVC, infarto, né? Auxilia também nas funções cerebrais, potencializando a memória, a concentração. Então, o ômega 3, o peixinho ali é bem legal, né, doutor? Não, com certeza. E junto com os peixes, né? Uma atenção que a gente tem que estar atento, que normalmente esses restaurantes, eles ofertam também grande quantidade de vegetais junto na comida, na verdade. Com certeza, doutor, com certeza. E por outro lado, a gente também tem que se atentar porque às vezes tem um consumo excessivo ali de carboidrato, né? Tem muitos alimentos que têm uma quantidade de arroz, de carboidrato. Então, mesmo ali no restaurante japonês, a gente tem que preferir os peixinhos, as carninhas, né? E os vegetais. Diabético pode comer. Pode comer também, doutor. Mas tem que ficar atento com a quantidade com de essa proporção de carboidrato, vegetal, proteína, né? É uma coisa muito interessante, doutor, a ação antioxidante que tem ali em alguns alimentos da comida japonesa. Então, por exemplo, ali o chá verde, uma bebida muito consumida pelos japoneses, é extremamente benéfico para o nosso organismo, possui uma grande quantidade ali de catequinas, né, doutor? Catequinas, primas e irmãs da nossa amiguinha cafeína, né? Que está presente no café, né? Propriamente dito, né? Isso. E ajuda, doutora, a auxiliar na eliminação das toxinas também. Então, o chá verde acaba tendo essa ação antioxidante, que é bem interessante. Ó, antioxidante, traduzindo aí, dá uma limpada na área, né? E acaba com os chamados radicais livres, né? Que são substâncias tóxicas produzidas pelo nosso organismo, o superóxido de desmutase, e você precisa da ação desses nossos amiguinhos. O chá verde é um antioxidante, isso legal, mesmo. Né? Então, legal. Então, o peixinho é muito bem-vindo, né? Agora, às vezes tem os peixes crus, né? Como é que ficam os peixes crus? Pois é, doutor. Na verdade, é sempre a preferência
realmente pelo peixinho mais grelhado, assado, cozido. O peixe cru a gente tem que tomar um cuidado ali. Não é proibido, mas não, sempre deve. Isso, não é proibido, mas a gente prefere os alimentos mais cozidos, assados. Tem um alimento interessante que tem na comida japonesa, que é o gengibre, que acaba ajudando na digestão quando o paciente consome esse peixe cru. Então é interessante, né? Mas esse excesso de peixe cru não é legal, então sempre a preferência por alimentos mais cozidos, assados, né? Doutor, sem contar, uma coisa interessante, pessoal, que a gente tem que se atentar ao shoyu, alguns alimentos ali que tem muito sódio, muito glutamato monossódico, né, doutor? Você pode explicar isso melhor pra gente? Exatamente, bem colocado. Tem um hábito na comida japonesa de fazer uso do shoyu, né? No shoyu tem tá em inglês MSG, monossódio glutamate. E o glutamato foi parte da minha tese de mestrado. E o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. O principal, existem outros. Noradrenalina é outro dele, adrenalina também, mas o principal excitatório é o glutamato. E o excesso do glutamato, somente em crianças, pode desenvolver a chamada síndrome do restaurante chinês. Repetindo, mesmo, síndrome do restaurante chinês. Depois vocês dão um Google aí, se dá uma olhadinha, né? E tem vermelhidão de faces, palpitação, sudorese fria, mal-estar, aumento da pressão arterial, tudo relacionado com excesso. Tudo que é excesso está errado, né? Então a gente tem que ter uma atenção e parar com essa ideia, não, porque é natural, né? Lembrar que maconha é natural, cocaína é natural, cascavel é natural e sogra é natural, né? Não é porque é natural que vai dar tudo certo. A gente tem que tomar um certo cuidado, fora a sogra é gente boa. Isso mesmo, doutor. Então, apesar de ser uma comida ali nutritiva, pouco calórica, pensando que tem mais proteína, né? Então, a gente sempre tem que se atentar a esses temperos, a esses condimentos. Então, é um fator importante para a gente observar. Então, temos que ter atenção com o glutamato que está presente no shoyu, aqui do avião, né? Isso. Temos que ficar atento com relação à quantidade de carboidratos presentes, né? Dá preferência para alimentos cozidos e fritos, tá? E procurar, realmente, sempre um restaurante de confiança. Vamos promoção lá, restaurante japonês, R$5 o quilo, fique esperto, né? Então não tem almoço de graça, né? Você tem internação em função disso daí. Muitas pessoas a gente acaba depois consumindo, sendo internadas, tendo problemas. E lembrar que tem um outro problema, né? Que o salmão que vem para nós aqui no Brasil, né? O salmão é um peixe, ele é meio híbrido. Ele nasce na água doce, depois da água doce ele desce os rios, estou referindo ao Canadá, a porção oeste dos Estados Unidos. Ele desce os rios, vive no mar, depois ele volta para se reproduzir nos rios. Aí tem que passar pelos ursos, aquele folclore, aquela dança que tem que sair das cachoeiras dos ursos. Depois ele chega no alto, se reproduz e ele morre, né? Então, esse é o ciclo normal do salmão. No caso, o salmão que a gente acaba consumindo é um salmão que está em cativeiro. Então, ele fica em redes grandes. Se você dá um Google aí, dá uma olhadinha, vocês vão ver as redes grandes de salmão na qual eles são criados. E a densidade populacional de salmão é elevada. Isso favorece alguns ectoparasitas presentes nos peixes. Então, a piscicultura tem que ser muito bem controlada. Tem que saber exatamente como é que é a procedência. O Chile é muito rigoroso com relação à parte de higiene, mas tem que ficar atento. Tá? Tem que ficar atento, porque realmente chama a atenção, por vezes, alguns quadros de intoxicação alimentar em função dos alimentos. Bom, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham aí compreendido o jogado. Te agradeço, doutora Mariana, pelo apoio, né? Pela divulgação, e a gente vai passando as informações para as pessoas, né? Porque, como um grande amigo meu já disse, saber e amar não ocupa espaço. Até mais, pessoal. Tudo Tchau, bom. pessoal.